agenciadepodcast.com.br. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o nosso 5º episódio sobre o Maio Laranja e o último. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recebi muitos feedbacks de todos esses episódios e essas conversas tão especiais que eu tive com várias pessoas diferentes. Esse último episódio é com uma pessoa muito especial que eu conheci pela internet. Eu conheci um pouco da história dela, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás. E o nome dela é Eva Luana. Ela é muito querida, a história dela é muito inspiradora. E a gente vai se conhecer hoje, virtualmente, claro, por essa ligação. E ela vai compartilhar um pouquinho da história dela. Eu espero que vocês gostem. Então tá, gente. A gente tá aqui com a Eva hoje. Pra mim é um prazer conversar com ela. A gente tá se conhecendo, né, virtualmente, porque eu já sigo ela desde que eu fiquei sabendo da história dela. E pra gente finalizar todos esses episódios de Maio Laranja, pra mim é uma honra estar conversando com ela e compartilhar um pouco da história dela aqui hoje. Obrigada, Eva, por ter participado, por ter aceitado esse convite. E é isso, eu queria saber um pouco, imagina, eu já li um pouco da sua história quando você começou a postar e tudo mais. E provavelmente tem muita gente que está ouvindo que já te conhece também. Mas eu queria que você contasse um pouco de como é que foi todo esse período e como foi passar por isso. E é isso, quero que você fique bem à vontade em compartilhar o que você acha que você deve compartilhar. Oi, gente, eu sou a Eva Luana, tenho 22 anos e hoje eu digo que eu sou livre e que eu fui vítima de violência doméstica, né? Eu não sou mais uma vítima, eu fui. O meu caso, ele foi bem repercutido na TV e foi com certeza por este motivo que a Maju já me conhecia e outras pessoas também. E graças a Deus eu tive coragem de postar nas redes sociais, porque até então, antes da minha denúncia, eu achava que só eu que vivia aquilo, que a vida de todo mundo era perfeita, que era um conto de fadas e que, pronto, ninguém vai me ajudar, ninguém vai acreditar em mim. Então, quando eu divulguei o meu caso no Instagram, eu vi que teve muita repercussão mesmo. E até então eu achava que só tinha chocado algumas pessoas, até que os meus advogados começaram a olhar os directs e viram que tinha muita menina. Logo no dia, 2 dias depois da denúncia, tinha mais ou menos 200 meninas denunciando, não denunciando, né, mas pedindo ajuda pelo direct do Instagram. Então foi algo bem complicado, porque eu comecei a ver que não era só comigo. Uhum. E se tanta gente se mobilizou, é porque realmente a sociedade estava precisando desse tipo de exposição, né? Porque se as pessoas seguiram, se as pessoas compartilharam, é porque por algum motivo machucou o coração. Não somente porque é uma história que realmente machuca, mas porque se identificou em algum ponto dessa história. Tanto que foi falado também da violência, não só a minha, né, dos abusos, mas também da violência doméstica em si, o abuso psicológico. Então, por este motivo, teve grande repercussão nacional até. Eu acompanhei, eu cheguei até a compartilhar e tudo mais. Acho que eu queria saber como que foi pra você ou como você tomou essa iniciativa de compartilhar isso, porque eu já conversei com algumas pessoas próximas que já sofreram abuso e algumas não conseguiram identificar que aquilo era um abuso porque foi dentro da própria casa, mas tem muitas histórias que a gente vê por aí também que as pessoas elas não sabem por onde denunciar, ou elas não sabem como, ou também às vezes não é incentivado ou não tem essa coragem, né? Então eu acho que você foi muito corajosa em abrir tudo isso. E eu quero que você fale um pouco de como você tomou essa iniciativa, quando você sentiu de falar abertamente sobre isso, né? Então, infelizmente eu não tive a coragem de fazer a denúncia e eu também não tive a coragem de falar abertamente. A denúncia eu tive que fazer porque eu estava de fato correndo risco de vida e falar abertamente não foi... Algumas pessoas me colocaram como heroína. Nossa, você
se posicionou, você expôs seu caso. Muitas meninas têm vergonha, eu também senti muita vergonha. Mas, Ju, talvez você não saiba, e as pessoas que estão em casa não saibam, como foi difícil eu escrever aquelas coisas. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou fazer da forma mais leve para que as pessoas não fiquem chocadas e não fiquem com pena. Eu não quero que ninguém sinta pena. E para mim, aquelas coisas que eu escrevi eram as coisas mais leves que eu falei assim, nossa, eu não posso assustar ninguém. Eu tava tão acostumada com aquela vida que as coisas que eu escrevi nem me assustaram. Hoje em dia, quando eu leio, eu mesma passo mal e falo, como é que eu pude pensar que isso era leve? Então, é porque eu já estava adaptada naquele meio. E para poder divulgar no Instagram não foi fácil para mim. Eu tive que conversar com as pessoas que estavam me ajudando e a gente pensou, ele não foi para um presídio de fato, porque ele tinha sido preso, mas ele ainda estava na delegacia. Então, quando você está na delegacia, você pode sair a qualquer momento. Então, a gente precisava que ele fosse para o presídio e que tudo fosse muito rápido, né, na condenação. Então, o que a gente fez? Olha, você tem vontade de gravar um vídeo, fazer alguma coisa assim? Eu falei, olha, vai ser no meu tempo e quando eu conseguir me expressar da melhor forma possível, né, que pra mim era escrevendo, eu faço. E quando eu fiz isso, meus advogados, nem as pessoas que estavam comigo nem sabiam, eles acabaram vendo do nada. E então não foi coragem, foi necessidade. Eu sabia que ia chamar a atenção da minha cidade, no máximo da Bahia, assim, nossa, vai chegar numa TV da Bahia, eles vão me ajudar e ele vai pro presídio mais rápido. Eu lembro que eu dormi, eu escrevi no final da tarde, quando eu acordei tinha milhares de seguidores, milhares de pessoas compartilhando e famosos e eu respirei fundo e falei, meu Deus, agora eu entendi quão difícil era a minha vida. Quando eu vi que as pessoas estavam tão chocadas e gente passando mal, gente totalmente devastada com o que eu tinha passado, eu percebi a vida que eu vivia só nesse momento. Então não foi coragem, não foi assim uma heroína que decidiu se expor para salvar outras garotas. No momento eu nem pensei em salvar outras garotas, eu falei, eu vou postar isso aqui porque eu vou salvar a minha vida. Eu tô toda arrepiada, assim, porque a gente não sabe nem o que dizer, né? Porque na época eu cheguei a ler as coisas e aquilo me tocou de uma maneira muito forte. E é muito louco, porque a gente tem uma visão, só que só quem passa sabe o realmente, né? Então, pra mim, eu ter olhado aquilo, eu olhei e falei, nossa, ela é muito corajosa. Mas você me falando isso, que realmente não era questão de, eu quero ajudar outras meninas agora, era pra se ajudar, né? E é muito, muito forte, a gente precisa muito falar sobre isso, por isso que eu até resolvi gravar episódios falando sobre esse assunto. Eu nem sou a pessoa que fundou, que inventou essa campanha, mas eu resolvi abraçar isso, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Acho que as pessoas não gostam de falar de um assunto que é tão delicado e que às vezes é tão profundo. As pessoas, elas preferem ignorar e fazer vista grossa de eu não quero me envolver com isso, não quero nem saber disso. Mas você se informar, saber de outras histórias, pode fazer não só a pessoa que sofreu um abuso também falar, como você pode salvar a vida de uma criança, a vida de um adolescente com informação. Então, por isso que eu tenho achado esse mês muito importante. Eu já sabia do dia 18 de maio, mas ter aderido e vestido a camisa do Maio Laranja tá sendo muito especial, não só pelos depoimentos que eu tô recebendo de algumas pessoas falando, nossa, ouvindo seu podcast eu criei coragem de falar sobre isso, eu nunca conversei sobre isso, e eu acho que isso tem um impacto muito grande, né, e se Deus quiser, para que a gente consiga diminuir esses números que são tão horríveis no nosso país, e acho que a gente vai conseguir mudar alguma coisa se a gente falar sobre. Então, mesmo você não tendo pensado, né, sobre, vou ser corajosa e postar isso, hoje a sua história, com certeza, é a história de uma pessoa muito guerreira e muito forte que conseguiu compartilhar e conseguiu... a sua história respingou em outras pessoas e deu força e encorajou outras pessoas indiretamente, né, direta ou indiretamente. E o que isso mudou na sua vida, assim, depois que você fez toda a denúncia do seu abuso? E como é que foi a repercussão pra você? Você até falou, né, que você acordou e tinha milhares de compartilhamentos, mensagens e tudo mais. Como que foi pra você? Você se assustou?
Então, eu tinha acabado de fazer a denúncia que me salvou, né? Porque eu tinha denunciado outras vezes, não tinha acontecido nada. E aí já veio vários jornalistas e TV e a gente decidiu ver com quem a gente iria falar de fato, mas o foco ainda era que ele fosse preso e levado para o presídio. Então a gente deu atenção principalmente aos da cidade, ao do estado, para depois dar atenção à mídia nacional de fato. E para mim foi como se eu estivesse me libertando de fato, porque até então eu tinha sido a menina que tinha feito a denúncia, estava escondida, longe da mãe, porque minha mãe estava na casa-abrigo, e eu estava só escondida esperando saber o que ia acontecer. Quando isso aconteceu, que eu comecei a falar e as pessoas começaram a dizer, eu também vivo isso, eu também passo isso, eu falei, poxa vida, então tá mudando a vida de alguém quando eu estou falando. E ao mesmo tempo eu percebia que não era só comigo que acontecia. Então, algumas amizades que iam se afastando, que não compreendiam o que tinha acontecido comigo, eles voltaram e começavam a pedir desculpa, mas eu não queria a desculpa deles. Eu queria que eles vissem qual o motivo que eu tinha me afastado na minha infância, na minha adolescência. Tanto que na minha postagem eu coloquei, peço perdão aos meus amigos que nunca entenderam a minha ausência e comecei a falar dessa forma para também ficar um pouco leve. E eu percebi o quanto eles me amavam e que ninguém entendia nada. E quando a gente começou a divulgar isso, foi a segunda fase, não foi o medo ainda, foi me sentindo amada, porque a delegada ligou para o meu advogado e para minha advogada também, na época a doutora Cristina, e começou a dizer, olha, tem vários adolescentes aqui, nossa, tá lotado de jovens aqui dizendo que conheceu ela e tá um caos. Vocês que mandaram eles ir aqui e a gente não tinha mandado nada. Então eles começaram a saber e eles mesmos, adolescentes, jovens, foram lá falando, olha, eu conheci a Eva nessa idade, nessa turma da escola, alguns da faculdade também, eles praticamente dormiram na delegacia e a cidade se comoveu por jovens. Os pais estavam até preocupados, né? Mas a cidade inteira se comoveu por jovens. Chegou onde chegou porque os meus amigos da minha cidade divulgaram muito. E foi um caos, entre aspas, porque eles começaram a ter voz também. E quando eles começavam a falar, alguns chorando, falando assim, e eu passava por isso e ela nem sabia. Eu também passei por isso e eu poderia falar para ela e um ajudava o outro. E meninos e meninas passavam por aquilo ou então sabia de alguém da família e não tinha coragem de denunciar. Então foi assim, inicialmente foi uma comoção na minha cidade e depois disso que eu vim entender a comoção nacional, né? Então, primeiro, eu não tive medo, eu me senti muito amada, eu fiquei assustada no início porque eram milhares de pessoas, mas eu não sei se você já viveu isso, de acontecer uma coisa tão rápido, de você sendo levada para um lugar, para outro lugar, resolvendo que você nem sente. Tipo um acidente, nem dói na hora, mas depois que o sangue esfria, aí você começa a sentir. Então, o primeiro passo foi isso, eu assustei rapidinho, eu me senti muito amada. Depois que eu comecei a prestar depoimento, a repetir tudo, lembrar do passado, fazer exame, que eu comecei a sentir essas dores e essa tristeza. Mas, inicialmente, eu me senti muito amada e falei, poxa, então a minha história está ajudando outras histórias. Nossa, isso é muito, muito forte, né? Muito bonito, porque eu conversei com uma amiga no primeiro episódio, que o nome dela é Naomi, e ela contou um abuso que ela sofreu na infância por uma pessoa muito próxima e ela foi molestada, né? E, enfim, e pra ela foi algo muito marcante, mas que ela superou e hoje ela consegue ajudar outras pessoas, porque ela superou, porque ela se curou, ela conseguiu com a ajuda de psicólogos, de profissionais. Não só isso, mas com a vida dela com Deus, a família dela também é cristã e tudo mais, então ela conseguiu superar e hoje ela fala disso de uma maneira muito leve, muito aberta, então várias pessoas são impactadas, né? Não só por essas histórias, eu acredito que muita gente, cada um tem sua história, tem passado por momentos difíceis e que consegue hoje ajudar outras pessoas E como que tá agora a situação, tipo, como você se sente com tudo isso, como é pra você falar sobre isso? Sim, como você disse, né, as dores são diferentes. E eu sempre digo isso para todas as pessoas. Todas as dores são dores.
só sabe como é difícil vencer uma guerra quem tá passando por essa batalha. Então, todos os abusos e qualquer coisa que aconteça que venha interferir na sua saúde psicológica, física, é pesado para quem tá vivendo aquilo. Então, eu sempre peço para que as meninas nunca se comparem, porque tem algumas meninas e meninos também que me procuram. Eva, o meu nem teve agressão, foi só uma vez e me deixaram lá, ou então era uma pessoa que eu amava e minha família se mudou. E eu tenho depressão hoje, eu não consegui voltar à vida normal. Eu me sinto pequeno porque você passou por tudo isso e agora ajuda outras pessoas. E eu sempre digo isso, que é de cada um a forma de superar. A gente tem que entender a nossa forma, primeiro o que a gente está sentindo para depois tratar, sabe? Não existe essa de dores maiores ou dores menores, todas elas são dores. E hoje eu posso dizer, né, que eu me sinto livre, e quando eu digo isso as pessoas... Não, você não se sente livre, você é livre fisicamente, mas eu digo que eu me sinto livre, porque depois da denúncia eu ainda tinha muito medo, e primeiro que estava naquele processo de audiência praticamente todo mês, e esperar a condenação, o julgamento, depois que eu vi que foi condenado, depois que eu vi que eu podia ter uma vida normal, aí sim eu me senti livre, porque até então, coisas que as pessoas também não sabem. Eu e minha mãe, a gente morou 6 meses na casa das pessoas que ajudaram a gente. Eu fiquei 3 meses na casa dos meus advogados e minha mãe, esses 3 meses iniciais, na casa dos meus líderes de célula. E depois, os outros 3 meses eu fui morar com a minha mãe. Então, assim, foram 6 meses morando com pessoas. A gente decidiu que iríamos ter a nossa vida, que a gente ia aprender a se virar, a respirar e ser livre de fato. Foi quando a gente mudou de estado. E agora, eu acho que vai fazer 1 ano, isso, julho do ano passado, que a gente conseguiu ter uma casa onde mora eu, ela e a minha irmãzinha, e onde a gente faz tudo, a gente resolve a nossa vida, a gente ganha o nosso dinheiro, e não estamos mais morando com aquelas pessoas. Eu me sentia livre fisicamente com eles, eles nos amaram, cuidaram, pararam a vida deles para cuidar das nossas vidas, mas liberdade mesmo de eu me sentir espiritual foi quando a gente veio aqui morar sozinha e é uma nova vida. Então hoje, além de ter uma vida em paz, eu não me satisfaço em ter a minha própria vida em paz. Eu quero ajudar outras pessoas a serem livres também. Porque tem muita gente que não vive mais no cárcere, como eu disse, foi abusado 1 ou 2 vezes, que conseguiu dizer, mas que até hoje tem tristezas, depressões, traumas, ouvem vozes e sentem aquelas sensações a se libertarem de fato, suas emoções e o seu psicológico. É muito... A gente não se conhece pessoalmente, mas só de você falar e da gente te olhar, assim, né, nas redes sociais, o pouco que eu te acompanho, a gente nota que você realmente é livre e que foi um caso muito diferente, assim, né? Toda a repercussão, tudo que aconteceu e você ser quem você é hoje e é muito lindo você querer ajudar essas pessoas a também serem livres, porque é isso, às vezes a gente passa por alguma situação, algum problema, algum trauma, aquilo passa, mas de fato a raiz daquilo ainda tá ali e isso interfere na nossa vida, ainda mais essas questões de abuso, que é algo tão forte, algo tão sério, que influencia totalmente na nossa vida adulta. Mas é muito lindo de ver você falando. Pra mim, só você falava aqui no podcast, eu não quero nem te interromper. Que pra mim, só você falaria que é muito, muito bonito de ouvir, assim, é emocionante mesmo. Você falou de fato de raiz, né? Raiz do mal, assim, dentro da gente, da tristeza. Eu tava lendo um livro ontem, inclusive, que se chama Águas no Deserto, eu acho. E ele fala exatamente disso, que a gente costuma tratar os frutos de amargura que tem no nosso coração, dos nossos traumas, do nosso passado, mas a gente deixa a raiz lá. Então, se eu for arrancar todas as vezes que tiver um fruto de amargura em mim, sempre vai nascer de novo, porque tem uma raiz. E aconteceu isso comigo também, Maju, porque eu fui ajudar as meninas e aí eu tava na TV, e eu tava fazendo palestras, escolas, e eu tava me alimentando daquilo e me sentindo livre e feliz de ajudá-las, mas eu acabei não me cuidando 100%, porque na minha mente tava, tá ok, eu já saí de lá, seria ingratidão eu parar um momento e reclamar da minha vida se tá tudo bem agora. E eu tive muita crise de ansiedade, eu fiquei mal durante um tempo, eu não sabia
realmente quem eu era, tive muitas crises de identidade, que na verdade era para acontecer desde o início, né? Mas meu psicólogo disse que porque eu fiquei maquiando e maquiando, ele veio depois. E o depois é o mais dolorido, porque quando eu tenho essas crises assim que eu fiz a denúncia, ok, ali as pessoas estão me tratando, eu não vivi ainda de fato a liberdade que eu estava procurando. Mas depois que eu fui livre, ajudei tanta gente e do nada caio numa crise de ansiedade, não consigo dormir. Eu até postei isso, algumas pessoas acompanharam. Na minha mente era, nossa, que ingratidão, você é feliz agora, nada de ruim te acontece e você tá tendo crises. E depois que eu vim entender, quando eu comecei a me tratar novamente, que eu precisava arrancar essas raízes. E hoje em dia eu tô muito bem, eu tô sossegada quanto a isso e até penso em algumas vezes nas coisas que acontecem, como no caso que tá acontecendo agora de uma garotinha. Eu vi o caso dela, comecei a passar mal em casa, praticamente não dormi à noite. Falei pra minha mãe, mãe, eu não tô bem, tô tremendo e eu não tô bem. Só que logo passou, porque foi uma emoção recente, né? Mas se você não tratar, não tem jeito, isso vai sempre ficar voltando. E um dos erros, eu digo que é um erro da pessoa que passa por algum abuso, alguma agressão, qualquer coisa desse tipo, ainda que seja na infância, já passou 10 anos, 20 anos, é achar que tá tudo bem, eu não preciso de psicólogo, eu já superei. Na verdade, a gente precisa, sim, a gente precisa tratar essas coisas da infância para que a nossa juventude e a nossa fase adulta seja o mais livre possível e também para que a gente se sinta bem, né? Fique com o coração quentinho e em paz relacionado a isso. E como eu tô me sentindo hoje, é exatamente isso, totalmente em paz comigo. E eu sei que quando estamos juntos tratando de um problema, quando a gente divulga isso que está acontecendo, como a campanha do Maio Laranja, muitas pessoas, muitas crianças vão ver e vão saber, nossa, a Eva viveu isso e ela tá livre hoje, então eu também posso. Porque quando tinha só eu pesquisava literalmente assim, meninas abusadas, não aparecia nada. No Google só aparecia que tinha morrido ou que tinha feito justiça com as próprias mãos e estava em prisão de menores, ou que a mãe tinha feito alguma coisa e a mãe que estava presa, ou suicídio, muito suicídio de meninas assim, que os pais só vinham descobrir depois o motivo. Então eu falava, não tem saída, porque tudo que eu pesquiso, nada aparece. E hoje em dia eu sei que depois, não somente do meu caso, mas as outras meninas que tomaram coragem, se alguém pesquisar lá, vai ver como denuncia pessoas que estão livres hoje. E eu fico muito feliz. E as pessoas fizeram umas métricas e mandaram para mim há algum tempo atrás de que na igreja brasileira não se tratava tanto de abuso infantil, não se tratava de violência doméstica. E eles pesquisaram de março em diante. A minha denúncia foi 30 de janeiro e saiu na TV em fevereiro. De março em diante aumentou 80% dos temas de cultos, dos temas pregados. Nas escolas também aumentou muito falando sobre isso, tipo, não falava. E na TV entrou espaço para violência doméstica e abuso infantil. Então mudou o cenário brasileiro. E até então eu não tinha noção de que tinha mudado um cenário por causa da minha história, né? E nessa métrica também mandaram, quando pesquisava quais as pessoas que você lembra como referência sobre abuso infantil, e as pessoas sempre falavam o meu nome. Então, por isso eu digo que as pessoas devem continuar denunciando, devem continuar expondo a sua história para ajudar outras pessoas e outras histórias. Porque se transformou a vida de alguns, vai transformar a vida de muitos outros. Com certeza. Nossa, estou muito emocionada, muito feliz que você aceitou conversar com a gente sobre isso. Esse é o último episódio dessa série que eu fiz de Maio Laranja. E eu tô muito honrada e impactada, assim, porque você nem precisou contar tanto e dar tantos detalhes, mas a transformação, ela é muito nítida e ela é muito, muito bonita, dá muita esperança, assim, pra gente. A gente, sei lá, eu tenho irmãos pequenos, eu não tenho filho ainda, eu nunca passei por isso, mas é uma causa que eu abraço, porque eu sinto uma dor gigante por tudo que acontece no Brasil e esses números são muito horríveis. Essa realidade, ela existe e a gente não pode ignorar simplesmente, mas histórias como a sua, elas dão esperança pra gente falar também, pra gente
olhar, se inspirar e falar, nossa, ela conseguiu passar por isso. Hoje ela é uma referência de uma pessoa que passou por algo traumático, mas que superou. Então é inspirador para todo mundo. E é isso, Eva. Obrigada por ter participado. Obrigada por ter falado sobre a sua história. E como que as pessoas podem achar as suas redes? Eu não sei o que você realmente usa, se é só Instagram ou Twitter, mas... Então, eu não era muito chegada às redes e ainda não sou muito, né, no Instagram, mas eu uso o Instagram pra ajudar as meninas, pra compartilhar casos também e pra mostrar coisas do meu dia a dia, como eu tô agora e que, nossa, tá vendo? Vale a pena denunciar e você se sente livre. O Eva Luana com 2 L's, é só isso, Eva Luana. Maravilhoso. E eu quero deixar pra vocês que nós somos o que fazemos para mudar o que fomos no passado, né? Então, por isso que é importante compartilhar a nossa história de superação, porque é essa história que dá esperança. Eu poderia comover a vida de milhares de pessoas, fazer todo mundo chorar em uma TV, em um podcast, para que as pessoas ficarem, nossa, que menina forte, mas eu quero dizer que todas vocês e todos também são fortes. Que a nossa força, ela tá no nosso interior. A Frida, ela tinha uma frase que diz: amuralhar o próprio sentimento é arriscar que ele te devore desde dentro. Então, quando a gente amuralha nossos medos, nossos traumas, nossas dores, eles devoram e acabam roubando a nossa essência, a nossa verdadeira identidade. Então, eu acredito que se eu fosse viver tudo de novo agora, longe de mim isso, mas se eu fosse viver, eu teria uma essência diferente de lutar, porque eu lutei por 9 anos junto com a minha mãe. Mas se pessoas como você, Maju, como qualquer pessoa que esteja ouvindo agora, tivessem nos ajudado, esses 9 anos poderiam ser só 9 dias. Então, por isso, a importância de compartilhar o Maio Laranja, a campanha e de cada vez mais expor os nossos casos. E, como eu sempre digo, se você for garota, lute como uma garota. E se você for garoto, lute por garotas. Que linda! Tô muito, muito, muito feliz. Obrigada mesmo. Eu também. Esperançosa agora. Tô assim, respirando um outro ar. Tô muito feliz mesmo. Obrigada, Eva. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo em você. Obrigada a todos que estão ouvindo. Até mais. Beijo. Certo. Bom, essa foi a nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. É muito emocionante ouvir a Eva falar, assim, é muito inspirador e eu tô muito feliz por todos esses episódios, pelas pessoas que participaram, para as pessoas que tiraram um tempo delas para conversarem comigo aqui e, consequentemente, conversarem com vocês, né? Eu acho que todos esses meios de comunicação, as nossas redes, elas têm um poder muito forte de nos aproximar uns dos outros e conversar de um assunto tão importante como Maio Laranja foi uma experiência muito boa, porque eu não passei por esse abuso, eu não passei por isso, mas eu tenho um coração voltado para essa causa que precisa ser falada. Então eu tô com uma missão assim, eu tô com um sentimento de dever cumprido, como se... Acho que a gente sempre pode fazer mais, sempre falar mais, mas eu sinto que esses episódios foram muito especiais para mim. E eu tô muito impactada com todas as mensagens que eu estou recebendo, pessoas se abrindo, testemunhos, e acho que a intenção desde o início da campanha é essa, né? A gente poder dar voz aos que não têm voz, é a gente poder conversar abertamente sobre isso, é a gente conquistar lugares para falar sobre o assunto, sobre o abuso sexual infantil. E obrigada mesmo a todo mundo que compartilhou até aqui, todo mundo que ouviu todos os episódios. Que a gente continue nessa luta, que a gente continue vestindo essa camisa, conscientizando e cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e cuidando também dos adultos que sofreram por isso, mas com certeza vão se curar, com certeza as nossas histórias podem se transformar em cura para as outras pessoas. E com certeza acho que o meu sonho é ver esses números diminuídos no nosso país. E é isso, eu tô muito, muito mesmo emocionada, assim, com todos esses episódios, com toda essa repercussão. Que a gente continue conversando sobre, que a gente continue abrindo debate sobre esse assunto. E
É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por quem aderiu à campanha, por quem tá compartilhando. E os próximos episódios a gente já vai voltar com outros assuntos que não são Maio Laranja, que não serão mais Maio Laranja. Mas obrigada do fundo do meu coração. Um beijo em todos vocês e até o próximo episódio.